noite, amada igreja do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Espero que vocês tenham vindo com o coração aberto, aprender sobre coisas maravilhosas acerca do reino de Deus. O pastor me convidou ontem, até bom às vezes ele me convidar assim em cima, porque não dá tempo de ficar nervoso tanto tempo, nem ansioso. Mas Deus tem falado desde então muito ao meu coração, e eu tenho um desejo profundo no meu coração de poder passar para os irmãos tudo aquilo que eu senti, tudo aquilo que eu ouvi de Deus, tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. E minha oração para o Senhor foi essa: Senhor, me dê capacidade, me capacito para fazer com que meus irmãos vejam aquilo que eu pude ver, aquilo que o Senhor me permitiu ver e sentir acerca dos seus planos maravilhosos. O tema da pregação é um projeto perfeito, santo e eterno de Deus, a igreja. Como alguns irmãos sabem, eu sou arquiteto, trabalho fazendo projetos, acompanhando obras, já há um pouquinho mais de 20 anos, e engraçado que hoje eu vou pregar e falar sobre projeto, sobre obra, sobre as coisas que Deus quer realizar nas nossas vidas. E a primeira perguntinha que eu fiz aqui: onde nasce uma obra? É no projeto? Quando você vai começar alguma coisa, qual é o primeiro lugar onde isso nasce? Lisângela está aqui fazendo, no coração, na mente, Antes dela ir para o papel, antes dela se tornar um projeto, antes de você procurar um arquiteto para poder começar a concretizar esse projeto, concretizar essa obra, você já tem algo que foi gerado no seu coração, na sua mente. E infelizmente os nossos projetos pessoais muitas vezes são imperfeitos, falhos, nos decepcionam, muitas vezes na família, nos relacionamentos, no amor, na profissão, com os filhos, projeto de felicidade, segurança econômica, projeto de sucesso, Muitos jovens estão aqui, talvez muitos tenham muitos projetos, e tem alguns irmãos já mais experientes que já tenham vivido alguns projetos que deram certo, outros que se frustraram, e eu quero dizer que muitos projetos, infelizmente, também não saem do papel. Sou arquiteto e por muitas vezes atendi pessoas, fiz projetos, as pessoas me remuneraram por aquele projeto, mas aquele projeto ficou só no papel e no coração daquelas pessoas. Mas hoje eu vim falar de um projeto que é perfeito, santo e eterno, um projeto de Deus, e felizmente nós fazemos parte desse projeto de Deus. Nós estamos incluídos nesse projeto de Deus. Deus quer nos incluir, nos envolver nesse seu projeto, e esse projeto se chama Igreja de Cristo. E esse projeto já nasceu no coração de Deus, o projeto já foi elaborado e a obra está em andamento, amém? E temos notícia de que ela se completará com sucesso completo, perfeição, beleza e santidade. É isso que eu quero trazer para os irmãos hoje, envolver os irmãos nesse sonho de Deus, nisso que já nasceu no coração de Deus, envolver os irmãos nesse projeto, envolver os irmãos nessa obra que nasceu muito antes do que a gente pensa, queridos. Tudo que a gente vive hoje, tudo aquilo que a gente está experimentando hoje como igreja do Senhor, não só aqui como PIB e Samã, mas como igreja do mundo todo, como igreja cristã, é algo que já nasceu no coração de Deus antes do princípio de todas
as coisas. Irmãos, é tremendo. Faz um ano agora e pouco que a gente viajou lá para o Nordeste, eu e alguns irmãos, a Bela, Luíse. Não sei se vocês perceberam e sentiram algo lá extraordinário, que era a Igreja do Senhor unida, pessoas de tantas igrejas diferentes, tantas regiões diferentes do país, e unidas ali num só propósito. Eu achei aquilo fantástico, extraordinário, lindo. Todos ali trabalhando em prol do reino de Deus. Isso é a Igreja do Senhor, e isso é projeto de Deus, isso é sonho que nasceu no coração de Deus, muito antes de que começassem todas as coisas, que Deus criasse todas as coisas. Irmãos, queria trazer isso para vocês, fazê-los compreender todas essas coisas, todos esses princípios. Nós faremos uma viagem, um passeio pela palavra de Deus. Eu queria que os irmãos estivessem muito atentos aos textos bíblicos. Eu separei os textos aqui, eles estão na linguagem de hoje. De repente no telão ali vai aparecer em outra versão, mas eu queria que os irmãos estivessem muito atentos à leitura. Não fiquem preocupados em procurar na Bíblia. Os irmãos quiserem anotar os textos bíblicos, anotem, para depois vocês leem sobre isso. Isso nasceu no meu coração. Eu estava lendo um livro do Francis Chan sobre a carta às igrejas, e no capítulo que ele falava sobre o sagrado, sobre a igreja que é sagrada, Deus me inspirou, né, nessa palavra que eu vou trazer para os irmãos, e o Senhor me conduziu a trazer essa mensagem para os irmãos, para que os irmãos realmente se sintam acolhidos, fazendo parte desse projeto tão maravilhoso. Irmãos, no princípio Deus criou todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí veio o primeiro dia, Deus criou algumas coisas. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. E a gente pode entender esses dias, eles não são dias de 24 horas. Não são dias que, até mesmo porque o sol foi criado, os lumiares foram criados no quarto dia. Então, quando se fala de dia ali, não está se falando de dia de 24 horas, assim como a gente conhece, mas sim de uma era, de um determinado espaço de tempo. Por que isso? Porque Deus, Ele respeita o tempo. Os processos respeitam um tempo. E Deus, Ele cria as leis naturais, Ele cria as leis, e Ele mesmo respeita as leis que Ele criou. E por isso Ele é santo. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer? Deus criou as leis da natureza, todas as leis, e Ele se compromete em cumprir as leis que Ele criou. Então, por muitas vezes Ele não pode, Ele respeita aquilo, porque isso o faz santo. Então a gente entende que precisaram haver processos para que todo o universo fosse criado. E daí tivemos um primeiro período, um segundo período, um terceiro período, um quinto período, e aí veio o sexto dia. O que Deus criou no sexto dia, irmãos? Quem que Deus criou no sexto dia? O homem. Isso, meus irmãos, Deus criou o homem. Eu acho muito interessante na palavra de Deus, que ali no capítulo 1 de Gênesis, ele vem falando de todos esses dias, chega no sexto dia, no sétimo dia, no capítulo 2 ele começa falando do sétimo dia, e depois ele começa uma outra narrativa, e ele fala novamente de como ele criou o homem a partir do barro, que formou o homem a partir das suas mãos. E ali eu entendo que Deus começa ali a contar, a explicar esse sexto dia. E no capítulo 2 de Gênesis, Deus começa a relatar o início do sexto dia. Irmãos, nós estamos nesse processo do sexto dia, em que Deus está construindo algo, em que Deus está realizando um projeto
que nasceu no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amém, irmãos? Queria ler um texto com vocês, Efésios 7-11. Eu vou ler para os irmãos, queria que vocês estivessem atentos. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. E aqui nesse texto nos deixa bem claro que havia um plano secreto, escondido no coração de Deus, desde o início de todas as coisas, que ele veio a ser compreendido. Paulo olhou para trás, olhou para toda a história do povo de Israel, para todas as coisas que tinham acontecido, e compreendeu que havia um plano secreto que havia sido revelado em Cristo de Jesus, que era unir todos os povos, todas as nações, tribos e línguas, num único povo para adorar a Deus. Um povo formado por pessoas diferentes, de lugares diferentes, de línguas diferentes. Esse era o propósito de Deus, formar uma igreja santa, perfeita, imaculada. E esse processo começou, irmãos, e eu, estudando a palavra de Deus e vendo essas palavras aqui de Paulo, falando sobre esse plano secreto, esse projeto que foi revelado em Cristo Jesus, e entendi que no Antigo Testamento, Deus apresenta esse projeto. Deus apresenta esse projeto maravilhoso para a humanidade. Os homens daquela época, talvez os homens que escreveram aquelas páginas da palavra de Deus, eles não tinham noção da dimensão de que aquelas palavras que eles estavam colocando ali. Paulo, ele pôde olhar para trás e compreender e entender de que havia um plano secreto, algo que estava por trás daquelas palavras, por trás daqueles acontecimentos que apontavam para algo que iria acontecer. E além de apontar para Cristo, a gente entende que a Bíblia toda aponta para Cristo, aponta para Jesus, mas também aponta para a sua noiva, aponta para a sua igreja, aponta para esse plano secreto de Deus, que é a igreja do Senhor. Irmãos, além de revelar esse plano secreto através dos profetas, Deus também usou construções. O tabernáculo de Moisés, o tabernáculo que foi construído no deserto para que abrigasse a arca do Senhor, depois o templo de Salomão, depois o templo construído após o exílio, eles são representações proféticas daquilo que Deus iria fazer. O pastor, há pouco tempo, ele fez uma série de pregações aqui sobre o tabernáculo. Ele relacionou todos aqueles utensílios, a arca do Senhor, o pão, a mesa dos pães, a bacia de água, com todas as coisas que nos relacionam à igreja. Não preciso repetir tudo isso aqui, o pastor falou isso em muitas pregações, mas a gente entende que ali Deus estava projetando aquilo que Ele desejava que acontecesse no mundo espiritual, de fato, com a igreja de Deus, construindo uma igreja viva. Irmãos, e a gente pode compreender que aquilo era um projeto de Deus, aquilo não era algo final. O tabernáculo foi construído, acompanhou ali, a arca do Senhor acompanhou o povo durante o deserto, ela permaneceu em tendas até que Davi fosse tocado em seu coração a construir um templo para o Senhor.
mas em nenhum momento Deus pediu que aquilo fosse feito, mas ele entendeu daquela maneira, até mesmo porque Deus ele deixa bem claro que nós humanos não somos capazes de construir uma casa para o Senhor, nós não somos capazes de construir algum lugar em que Deus habite ali. Isso fica claro lá quando Paulo diz lá em Atos 17, 24, Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E ainda em Isaías 66:1, o próprio Senhor diz através do profeta Isaías: o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Mas Deus permitiu que Davi realizasse um sonho. Ele estava incomodado, ele morava numa casa ampla, de pedra, forrada de madeira, da melhor madeira que poderia existir. Ele morava ali como um rei. Ele começou a não se conformar com a arca do Senhor, a arca da presença do Senhor, morando em uma tenda, que não tinha um lugar fixo, que ficava mudando de lugar. E ele chamou o profeta Natã e colocou o seu desejo diante do profeta, e o profeta Natã de imediato lhe respondeu: não vejo mal nenhum, segue com o seu plano. Mas a palavra de Deus nos diz que quando Natã estava saindo, ele voltou com uma palavra do Senhor, e trouxe uma palavra para Davi. E no meio de tantas coisas, houve uma promessa do Senhor, e essa promessa está registrada lá em 2 Samuel 7, de 12 a 16, e diz o seguinte: e quando você morrer e for sepultado ao lado de seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei, e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. Quando ele errar, eu castigarei como um pai castiga o seu filho. Porém não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. Irmão, será que o profeta Natã estava falando somente de Salomão, que viria depois dele, construiria aquele templo? Não, meus irmãos, Natã estava falando do próprio Cristo, que iria vir e iria estabelecer um templo definitivo, uma igreja definitiva. E a promessa do Senhor diz que a descendência real nunca terminaria. Vocês conhecem algum descendente direto de Davi? Eu não conheço, a gente mal conhece de repente algum descendente judeu aí, não é? Descendente sim direto, falando, né, de sangue, não é verdade? O templo de Salomão está construído lá em Israel ainda? Não, passou. Mas então essa promessa do Senhor não se cumpriu? Não, irmãos, ela está se cumprindo através de nós. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o cumprimento dessas promessas que Deus fez a Davi. Por isso que Jesus era chamado de filho de Davi, da descendência real de Davi, e ele veio para estabelecer um reino, ele veio para estabelecer a sua igreja. Aleluia! E essa sim seria para sempre. Nós somos os descendentes reais que foram prometidos a Davi, que vieram através da linhagem de Cristo, do sangue de Cristo. Nós somos esses descendentes. Então a palavra de Deus nos dá conta disso, e o profeta Natã profetizou isso. Mas Deus não deixou de cumprir o que Davi tinha entendido no primeiro momento. Davi, com certeza, quando recebeu essa profecia de Natã, ele não tinha o alcance, a extensão, até onde isso iria, não é? Hoje a gente consegue olhar para trás, né? Isso aconteceu milhares de anos atrás, sei lá, 3.000 anos atrás, e a gente olha e consegue entender, visualizar isso, mas Davi não conseguia. Ele precisava ver as promessas do Senhor sendo cumpridas.
Ele precisava ter aquela certeza. E Salomão cumpriu a sua promessa para com Davi. Levantou o rei Salomão, que construiu um templo espetacular, um templo maravilhoso. E aconteceu, e aquele templo foi o templo mais glorioso, o mais bonito, o mais perfeito. Era um momento em que o reino de Israel estava bem estabelecido, em paz com seus inimigos. Todos os inimigos tinham medo de Davi, sabiam que Deus estava com Davi, e essa era a promessa de Deus para ele, que manteria o reino em paz, que seria fiel a ele. E naquele tempo foi construído esse templo lindo, muito adornado com ouro, cobre, os metais mais preciosos, das melhores madeiras, pedras preciosas, e era tudo perfeito naquele lugar. E houve a inauguração naquele dia, num dia que está relatado lá em 2 Crônicas 7, e naquele dia aconteceram coisas extraordinárias. Depois de Salomão fazer um discurso e orar e falar de coisas tremendas e maravilhosas, diz que desceu fogo do céu e queimou os sacrifícios, queimou aqueles animais que estavam postos ali em sacrifício, e a presença de Deus era tanta que as pessoas não conseguiam ficar de pé. Era algo tremendo, poderoso naquele lugar, e por fim as pessoas que estavam naquele lugar começaram a exaltar o Senhor e dizer: o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Ó Senhor, nós não somos dignos de ver coisas tão maravilhosas, tão tremendas. Mas aquele tempo se foi, o povo foi infiel, aquele tempo foi derrubado, mas as promessas do Senhor permaneceram. E essa inauguração do templo, irmãos, aqui eu vou abrir um parênteses. O que aconteceu na inauguração da igreja? Quando foi a inauguração da igreja? O dia da grande festa, lá em Atos 2, não é? Quando o Espírito do Senhor veio como labaredas de fogo, e aquelas pessoas começaram a falar em línguas, e as pessoas que estavam ali, estrangeiras, que era um período de festa no meio do povo judeu, festa de Pentecostes, e vinham judeus de várias partes do mundo, e cada judeu tinha uma língua diferente, cada um falava a língua da sua região, da onde ele vinha, e todos aqueles que estavam ali puderam ouvir a mensagem do Evangelho, a pregação de Pedro, na sua própria língua, e ficaram maravilhados. Isso nos aponta para outras profecias que estão no Antigo Testamento, para o início do cumprimento da profecia de que Deus reuniria o seu povo de todos os povos. A gente está lendo a Bíblia, né? Alguns irmãos vão chegar lá com os grandes profetas, você vai ver por tantas vezes, até em Salmos também, falando do povo de Deus sendo reunido novamente, o povo de Deus que havia sido espalhado por toda a face da terra, sendo reunido novamente por Deus. E houve uma outra ocasião em que o templo foi novamente reconstruído. Irmão, só para completar a ideia aqui, né? Eu falei que em Atos 2 Deus começou a cumprir a sua promessa. Qual era a sua promessa? De romper as barreiras entre tribos, línguas e nações. Deus tinha lá em Babel distribuído línguas para os povos, para que os povos não se entendessem e se dividissem pela terra, se espalhassem pela terra, cada um pela sua língua. E ali em Atos 2 a gente vê Deus resgatando a unidade do povo, fazendo com que todos compreendessem a mesma língua e que que tudo fosse compreendido. Então Deus ali começa a vencer uma barreira, derrubar uma barreira, e ela se sustenta até hoje, e o Senhor continua fazendo sua obra. Mas como eu ia falando, o templo de Salomão foi destruído, foi acabado, o povo foi para o exílio na Babilônia, e depois esse povo voltou pobre, cansado, humilhado, mas eles sentiram no coração deles em reconstruir o templo do Senhor. E com certeza esse templo, esse reino, já não era tão rico e tão cheio de recursos como era o reino na época de Davi. E o templo construído ali foi um templo muito mais simples,
muito mais singelo, que eles puderam construir com muito esforço. E o profeta Ageu trouxe uma palavra para o governador de Israel naquela ocasião, para o sacerdote e para o povo pós-exílio. E lá em Ageu 2, 3 a 9, diz o seguinte: deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo, mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel, coragem, Josué, coragem toda a gente desse país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês, conforme a aliança que fiz com o meu povo quando tirei do Egito. O meu Espírito sempre está com vocês, portanto não fiquem com medo, pois é isto o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo: daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, e o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo, aqui em Jerusalém. E assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Então aquele povo recebeu uma palavra de ânimo e ainda mais uma promessa do Senhor para nós, de que Ele iria estabelecer um templo ainda mais belo do que o primeiro. A gente conhece esse texto como um texto que fala da glória da segunda casa. A glória da segunda casa será mais linda, será mais reluzente do que da primeira casa. Então a gente entende que Deus não está falando aqui daquele templo que estava sendo reconstruído, mas de um novo templo que Ele iria estabelecer. Irmãos, o projeto foi apresentado. Deus apresentou o seu projeto no Antigo Testamento. Eu pude passar rapidinho por vocês pelo projeto, para aquilo que aponta para o que Deus iria fazer. E no Novo Testamento começa a obra. O templo do Senhor, a igreja do Senhor começa a ser construída. E depois do projeto, qual é a primeira coisa que vem quando você começa uma obra? As fundações. As fundações. E quem é Cristo? E quem é Cristo? Cristo é a pedra fundamental, a pedra angular. Ela foi estabelecida, os fundamentos foram lançados para que haja uma obra perfeita. Os fundamentos foram lançados. Jesus é o fundamento, é a pedra angular, a pedra de esquina. Vamos imaginar aqui, irmãos, esse bloquinho aqui, ó, como sendo essa pedra. O que ele quer dizer com pedra angular? É aquela pedra que iria ficar no canto, que serviria de referência, de prumo e esquadro. E toda obra, toda construção seria estabelecida tendo aquele bloco de pedra como referência, de esquadro e de prumo. E todas as outras pedras tinham que repetir, tinham que ter prumo e esquadro, assim como ela, para que todas as pedras pudessem se encaixar. E eu queria ler com os irmãos agora lá Efésios 2, 19, 22, em que fica bem claro essa intenção de Deus, de que nós somos essa morada do Senhor que está sendo preparada, e que Jesus é o fundamento principal, a pedra de esquina. Esse texto antes, Paulo começa a falar que Jesus, por meio de Cristo, a inimizade entre os judeus e os não judeus caiu por terra, e que de ambos os povos Deus faria um, ou seja, não haveria mais barreira entre judeus e não judeus, judeus e gentios, circuncisos e incircuncisos. E lá no versículo 19 do capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer o seguinte:
assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado, aparentes no prumo e no esquadro, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, Jesus é o fundamento, e junto com Jesus vem a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Quando a gente vê apóstolos e profetas, que vem na cabeça que é a palavra de Deus, é a própria Bíblia, aquilo que foi escrito antes e aquilo que foi escrito depois. Então, a igreja ela precisa estar fundada sobre esses fundamentos. Irmãos, e depois das fundações? A gente começa a fazer o quê? Levantar as paredes. Começa a levantar as paredes. E quem são os blocos dessa fundação? Como eu já falei, somos nós. E Pedro vai falar que nós somos pedras vivas. Nós somos pedras vivas que completam essa obra. Essa obra é uma obra viva, é uma obra feita de pessoas, é um templo feito por pessoas, de relacionamentos. Tudo isso que a gente tem estudado, tudo isso que o pastor tem trazido para nós, isso é a igreja do Senhor. E lá em 1 Pedro 2, de 4 a 8, ele vai falar sobre essas pedras vivas. Ele diz o seguinte: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também com pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Meu querido, hoje eu vejo que tantos rostos que eu não conheço. Infelizmente nessa pandemia é difícil a gente chegar, abraçar. Você não sabe o desejo que eu tenho tido de abraçar os irmãos quando os vejo. A gente abraça às vezes alguns que a gente tem mais intimidade, que nos agarra, né, Jamilton? E a gente fica feliz, mas sabe dos riscos, sabe das dificuldades que isso nos traz, mas o desejo é grande, o amor é grande pelos irmãos. Mas irmãos, existem pessoas aqui que talvez ainda não fazem parte desse projeto, existem pessoas aqui que talvez ainda não sejam pedras vivas nessa construção. Só que, meu irmão, você não pode ficar alheio a isso, meu amigo. Se você não crê que Jesus é a pedra angular, o principal fundamento da nossa história, da nossa vida, ela vai deixar de ser uma pedra fundamental sobre a qual nós construiremos a nossa vida e se transformará numa pedra de tropeço, uma pedra que te fará cair. Mas por que isso? Mas por que isso? Enquanto essa obra está em construção, você ainda pode se transformar numa pedra viva. Mas quando essa obra terminar, e ela vai acabar um dia, essa é a promessa do Senhor. Se você ficar de fora dela, você não poderá mais entrar, não poderá mais fazer parte dela. E essa pedra será uma pedra de tropeço, porque ela você vai cair e vai para o inferno, porque Jesus agora não quer mais que você faça parte dessa construção, mas sim Ele vai vir para te julgar. E Jesus, aquela pedra angular fundamental na qual devemos estabelecer nossas vidas, será uma pedra que irá nos julgar, que irá te julgar.
Então é importante que você tome uma decisão de se transformar, de ser uma pedra viva, de fazer parte desse projeto, dessa obra maravilhosa, que já vem, que perdura há anos. Querido, você não vai ouvir do seu professor de história sobre a importância da igreja na história da humanidade. Você não vai ouvir isso, muito pelo contrário. Vai dizer que ela atrasa, que ela é retrógrada. Irmãos, a igreja do Senhor já promoveu muitas coisas pela humanidade. Criou direitos. Você sabia que os primeiros hospitais, as primeiras creches a serem estabelecidas foi através da igreja de Cristo? As primeiras bibliotecas, as primeiras escolas, as primeiras universidades surgiram no seio da igreja cristã. Tantas coisas que hoje o Estado tem tentado roubar para ele, e tentado, principalmente um Estado mais que tenta abarcar todas as necessidades do povo. E eu digo que isso é novo. Isso não foi sempre assim. Ao longo da história da humanidade, ao longo da história da igreja cristã, quem sempre teve esse papel de acolher os órfãos, as viúvas, os doentes, foi a igreja de Cristo. Só que você não vai ouvir isso no seu ensino médio, seu professor de história não vai falar isso para você. E hoje existe aí um Estado estabelecido, querendo roubar aquilo que a igreja sempre foi instruída a fazer. Mas nós temos uma esperança, sabe por quê? O Estado pode dar tudo, mas não pode dar salvação. O Estado pode dar tudo, mas não pode dar vida eterna. O Estado pode fazer todas essas coisas, mas não fará com amor. E é aí que nós, a igreja do Senhor, nesse tempo, é o tempo propício dela mostrar que não apenas basta dar um prato de comida, uma bolsa, um recurso financeiro. As pessoas precisam de dignidade, as pessoas precisam de amor, precisam da presença gloriosa de Deus, precisam de um projeto no qual elas possam confiar, precisam de um projeto no qual elas possam acreditar e se envolver. Infelizmente os governos mudam, e os projetos mudam, as prioridades mudam, mas no reino de Deus, meu irmão, os projetos permanecem, a obra continua, a obra não para. O que Deus planejou não vai falhar, não vai haver mudança de governo, porque o Senhor continua à frente de todas as coisas, meu querido. Aleluia, Jesus. Gente, já estamos acabando, tá? Mas glórias ao nome do Senhor. Eu queria ainda falar sobre o seguinte: esse templo que o Senhor está construindo, ele é um templo santo. E lá em 1 Coríntios 3, 16 a 17, vai dizer o seguinte: certamente vocês sabem que são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Repetindo, meu irmão: assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo, e vocês são o seu templo. Você é santo, a igreja do Senhor é santa, e ela deve ser tratada com zelo, com cuidado, com carinho. Irmão, se chegar com uma marreta e começar a quebrar ali aquela escadinha na frente ali que ficou tão bonitinha, tão bem feitinha, o pedreiro caprichou ali, se os irmãos olharem, você vai ver que está tudo bonitinho, os encaixes das pedrinhas, tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Se eu chegar com uma marreta e começar a quebrar aquilo ali, eu falo: meu irmão, que isso? Que isso? E de repente nós temos tanto zelo, né, com a casa do Senhor, o templo do Senhor que está pintado, iluminação nova, tudo iluminado. E nós cuidamos disso com carinho. Mas, queridos, o templo que o Senhor quer estabelecer, a igreja do Senhor, que somos nós, nossos relacionamentos, precisam ser cuidados, precisam ser cultivados. Meu irmão, Deus é muito misericordioso conosco, queridos. Olha o que Deus fez com Ananias e Safira.
logo após a inauguração do templo, da igreja do Senhor, cheia de graça, cheia de dons, eles mentiram sobre a oferta que eles estavam dando, e eles morreram na hora. Deus os destruiu na hora. Infelizmente temos visto tantas pessoas, ao invés de tentar construir uma igreja, construir relacionamento, construir pontes, construir barreiras, distanciar irmãos, causar divisão, não só aqui, mas em tantos lugares, porque a gente vê tantas igrejas com tantos nomes, surgiram normalmente, muitos deles surgiram a partir de facção, de momentos de divisão, irmãos que não se entendiam mais, que não tinham mais a mesma visão, e eles, pelo seu orgulho, começaram a andar na sua própria direção. Mas isso não tem construído a igreja do Senhor, isso tem destruído a igreja do Senhor. Mas o Senhor nos chama a trabalhar nessa construção, edificarmos essa casa. Nós somos os trabalhadores também desta casa. Nós somos responsáveis por trazer novos tijolos, até que essa casa se complete, até que a casa esteja cheia, até que a obra esteja pronta, até que haja um representante de todos os povos, línguas e nações. Pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Vou repetir. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Irmãos, Deus tem feito uma obra perfeita através de pessoas imperfeitas. Meu irmão, você não vai encontrar nenhuma igreja perfeita aqui na terra. De repente você pode não estar satisfeito aqui, você vai para outro lugar, você vai chegar em outro lugar, você vai encontrar outros defeitos, outras dificuldades. Mas Deus tem um plano que está muito acima de tudo isso, e Ele quer que a gente viva isso daqui, porque isso aqui é estágio para algo muito maior, meu querido. Se você não está preparado para amar o seu irmão, para viver em comunhão com ele, você não está preparado para o céu. Sinto lhe informar. Se você não se dá com o seu irmão aqui, ou você não vai para o céu, ou você vai ter que viver a vida inteira ao lado dele. Serão irmãos pela eternidade, em comunhão plena com Deus e uns com os outros. Formaremos o templo sagrado, o templo santo do Senhor. E Deus, Ele é responsável por essa obra maravilhosa, perfeita, que há de se concluir um dia. Jesus falou o quê? Que no meio da plantação de trigo, o diabo lançou o joio. E os discípulos falaram: então vamos lá tentar arrancar esses brotos, esses pés de joio. O que Deus falou? O que Jesus falou? Calma aí, isso tem o seu tempo certo, o seu tempo determinado. Vai chegar o dia em que eles darão seus frutos, e nesse momento iremos separar o joio do trigo. E esse dia é no dia que esse templo eterno e santo do Senhor estiver pronto. Se você estiver dentro, em comunhão com o corpo de Cristo, em comunhão com Deus, você vai para a eternidade, vai usufruir das promessas do Senhor. Mas agora, se você não estiver, você vai ficar de fora. Eu volto agora lá para o sexto dia. O sexto dia foi o início desse projeto. Queridos, 2000 anos se passaram desde que Jesus veio, que foi lançada a pedra fundamental. Eu creio profundo do meu coração, essa obra está chegando ao fim. Essa obra está acabando. O sexto dia, esse processo, esse tempo que nós estamos passando, está chegando na sua conclusão, no seu ponto final.
E depois do sexto dia acontece algo maravilhoso. O que acontece depois do sexto dia? O sétimo dia. O que o número 6 representa na Bíblia? O homem e a sua imperfeição. E o sétimo dia, o número 7, que representa? Deus e a sua perfeição. E no sétimo dia, Deus vai... O que vai acontecer no sétimo dia? Deus vai completar a sua obra e vai descansar. Você está pronto para descansar junto com Ele? Você será morada do Senhor, você será casa do Senhor, vai ser aonde Deus irá descansar. Você está compreendendo isso? Deus está construindo a sua casa, Deus está construindo com suas próprias mãos o seu lugar de habitação, o lugar do seu descanso. Aleluia! Deus está construindo o seu lugar de habitação e Ele está ficando pronto. E nós seremos esse lugar de habitação do Senhor, de plena comunhão, em que seremos plena comunhão com o nosso Deus, com os nossos irmãos. Será o nosso lugar de descanso, e nós seremos o lugar de descanso do Senhor. Você não pode ficar de fora, meu irmão. Eu queria muito que vocês conseguissem entender, compreender a profundidade disso, meu querido. Você faz parte de um projeto que começou no coração de Deus, antes do princípio de todas as coisas, que está prestes a terminar, e você não pode ficar de fora. Não deixe que os projetos deste mundo te afastem do projeto de Deus. Os projetos desse mundo são falhos, são imperfeitos. Nós estamos no sexto dia, aqui é marcado pela imperfeição, mas o sétimo dia será marcado pela perfeição. E lá em Apocalipse nós temos um relato maravilhoso desse templo do Senhor. Anote a referência aí para você ler em casa. Eu vou ler o iniciozinho, mas depois se você puder ler, e você vai conseguir relacionar muitas coisas das quais a gente falou hoje com o que está escrito ali. E eu queria ler do versículo 9 ao versículo 11 de Apocalipse 21, e diz o seguinte: João dizendo lá, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: vem cá, João, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Essa é a igreja pronta, redimida, perfeita, santa, bela, que reflete a glória do Senhor. E a gente vai ler esse texto, a gente consegue entender onde Deus começa, onde a cidade termina, onde um começa e o outro termina, porque eles estão ali em perfeita comunhão. E aqui diz que havia uma luz poderosa nessa cidade. E depois mais na frente vai dizer que Deus era o sol, que não havia sol naquele lugar. Queridos, isso é extraordinário. Só para completar, não poderia deixar de falar isso para vocês. E o anjo ali, ele foi dado uma vara de medir aquele anjo. Ele foi medir a cidade, e ela tinha largura, altura e profundidade iguais. Imagina aqui, altura, largura e profundidade. Era um cubo perfeito. Irmãos, eu até andei pesquisando para ver se algum comentarista falava sobre isso. Falei, rapaz, eu fui ver lá o Santo dos Santos, no tabernáculo de Davi. Sabe qual era o formato do Santo dos Santos? Onde a glória do Senhor vinha, e o sacerdote tinha que se purificar para entrar. Era um quadrado perfeito.
Irmãos, no Apocalipse, quando Deus fala aquilo ali, não está dizendo literalmente que terá aquela medida, não. Deus está querendo dizer que lugar será lugar de presença de Deus constante, de comunhão de Deus constante, largura, altura, profundidade, a trindade presente no meio do povo de Deus, a cidade perfeita, cheia da presença gloriosa de Deus. Queridos, não fique de fora do projeto de Deus, não fique fora da presença de Deus. Deus tem um projeto, Deus tem um plano para a sua vida, você não pode ficar de fora. Meu convite a todos vocês, que vocês se apaixonem por esse projeto, que esse projeto nasça no coração de vocês, com a mesma intensidade que nasceu no coração de Deus, e não deixe nada te impeça de realizar a obra do Senhor, de completar essa linda e maravilhosa obra do Senhor, que está no seu coração, que esteja também em nossos corações. Queridos, já estamos terminando, e eu queria dizer que eu sou muito grato a Deus, dele me dar essa oportunidade de falar sobre um projeto secreto, um plano misterioso de Deus, que foi revelado em Cristo Jesus e através dos profetas e apóstolos, e que você pode fazer parte. E eu queria ler um último texto, que quando eu li, eu falei, meu Deus, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 3, de 8 a 13, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração deste ministério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Versículo 3, parte A. Portanto, peço a vocês que não desanimem. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Queridos, eu não posso deixar terminar esse culto sem que antes a gente tenha uma oportunidade de exaltar o nome do Senhor. Eu queria chamar os irmãos aqui do Ministério do Louvor, para que a gente pudesse adorar o Senhor com cântico, que a gente pudesse exaltar o nome do Senhor, agradecer a Deus por um projeto e uma obra tão maravilhosa, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia! Pastor. Fica de pé, irmãos.